Aqui tá? Tá. Bom, vamos começar. Quem não conseguir chegar, vai chegando aos poucos. E todas as nossas encontros síncronos a gente vai estar gravado. Então, depois eu disponibilizo o chat com a gravação. Quem não conseguir ter acesso, daí vai conseguir depois. Primeiro, então, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo. Vai ser uma experiência, pelo menos para mim, vai ser uma experiência nova da aula assim remotamente. Espero que eu esteja fazendo a coisa certa. Daí a gente vamos se ajudando assim durante a aula. Daí qualquer coisa que tiver alguma coisa que vocês não estão se sentindo muito confortável, vai me falando que a gente vai adaptando, tá? Primeiro eu quero apresentar para vocês o Marcelo Bogo. Ele tá aí, né, Marcelo? Tá. Que ele vai ser ele tá fazendo o estágio de docência, então, nessa disciplina. O Marcelo, ele é doutorando lá do lado do Lecote. É orientado é da Cris, né, Marcelo? Isso, Carol. Pode se Exatamente. apresentar aí. Se apresenta aí que é melhor. Legal. Tá bom, eu vou ligar um pouquinho a câmera aqui, então. Isso. Isso aí, bom dia, então, a todos. Né? Só queria, inicialmente, agradecer à professora Carol a oportunidade de estar com vocês aqui. Tá? Vai ser ótimo, vai ser um prazer. E dizer que qualquer coisa que queiram trocar uma ideia, por favor, me escrevam, tá? No WhatsApp ou no e-mail, né? Algum auxílio aí com as atividades, tá ok? E é isso aí, né? Eu estou fazendo meu doutorado ali no Lecoste com a Maria Cristina e nas barreiras holocênicas da planície costeira do Paraná. Aí é isso aí, gente. Bom curso para todo mundo, boa aula, tá? Beleza. Obrigado, Carol. Então, como ele falou, podem encher o saco dele também, que ele tá aí para isso. E ele principalmente com a parte do marinho costeiro, ele é o especialista nessa área, então ele até vai dar uma aula para você sobre essa parte. Ele preparou. Então, mas ele já está no grupo do WhatsApp. Então, qualquer dúvida que tenha caso eu não consiga atender tão rápido, ele pode atender também. Então, a gente vai trocando figurinhas. Obrigado por participar também, Marcelo. Opa, tô à disposição aí, Carol, tá? Obrigado. Tá. Então, hoje, os encontros, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente compartilhar o programa. Deixa eu só aqui. Estão vendo aqui a minha tela compartilhada? Sim, aham. Tá. Então, essa aqui é a ficha 2, né? Vocês devem ter visto eu mandei no FPR ali virtual, tá? A ficha 2 ali é anexo. Então, a gente vai ter nosso curso vai ser praticamente de 7 semanas, tá? Ela vai até março. E cada módulo representa ou um sistema deposicional, ou se não, dois sistemas que são tecnicamente interligados ou parecidos, tá? A gente vai ter. Deixa eu pegar aqui. Essa semana 1, então a gente sempre vai ter assim hoje vai ser um pouquinho mais demorado, porque eu quero fazer uma mini aulinha de revisão de alguns conceitos de sedimentologia. Para quem ainda não. Para quem está um pouquinho enferrujado nessa parte. Mas depois os outros encontros síncronos vão ser mais para a gente ter um plantão de dúvidas sobre o conteúdo que a gente viu, sobre alguma coisa que ficou em aberto, sobre os exercícios, qualquer coisa que queiram perguntar, tá? As aulas vão ser as aulas do conteúdo, eu estou fazendo tudo vídeo aula. Eu espero que esteja ficando boa. Não, já deixo claro que eu não sou nenhuma youtuber, mas eu acho que está ficando legal. E os exercícios, então, a gente não vai ter avaliação de prova, de coisa assim, cada módulo vai ter o seu exercício próprio.
com sua rúbrica própria, tá? Então, são exercícios, assim, mais para vocês pensarem, para vocês tentarem aplicar os conceitos e de toda a área da geologia sedimentar. E vai evoluindo, assim, para no final vocês terem uma noção. Os exercícios, então, eles vão estar sempre disponíveis em todo domingo, tá? No domingo eu vou liberar o módulo da semana para vocês. Daí vocês vão ter até a próxima segunda-feira para realizar essa tarefa. Ele vai ficar aberto até o fim da outra semana. Claro que depois, se vocês virem as rubricas ali, ele vai ter um descontinho de caso entreguem com algum atraso, tá? Mas, assim, qualquer imprevisto, qualquer coisa que vocês venham a ter ou realmente não entendeu ou não está conseguindo, a gente vai falando comigo, não deixa assim para a última hora, tá? Para não entrar meio de surpresa, assim. Mas vão falando comigo que a gente sempre dá um jeito. Não é nada muito rígido, assim. A gente vai... O importante é vocês aprenderem, verem conceitos e conseguirem realizar. Então, o módulo 1, que a gente vai ter, que já está liberado ali. Deixa eu ver até se eu tô com ele aberto. Tô aqui, ó. Aqui, módulo 1. Introdução e diretrizes gerais da disciplina, revisão conceitual teórico e sistema deposicional lacustre e eólico. Então, a gente vai ter... Eu tô deixando sempre os PDF das aulas, tá? Inclusive da aula de hoje. Vai ter as videoaulas. Às vezes, para não ficar muito grande o vídeo, eu separei em duas. Outras vezes não, mas vai depender de como tá. E sempre tem uma pastinha, ó, que tem alguns artigos ou material que eu falo na aula, que é mais um material de consulta, tá? E depois aqui vai ter um item que vai ser, então, os exercícios. Então, tem algum material relacionado ao exercício, o exercício propriamente dito e a rúbrica dele, que é para vocês saberem o que vai estar sendo avaliado. E ali tem, depois, quando vocês entram, você tem o deadline, tem tudo direitinho. Deixa eu ver aqui. Tem alguma outra coisa? Caso a gente precise fazer no meio da semana alguma coisa, algum plantão de dúvidas, alguma outra coisa assim, antes do nosso encontro, é só a gente conversar. A gente tem... Vou parar aqui, compartilhar a tela. A gente tem essa liberdade, então, para quando precisar. Por isso que eu montei esse grupo no WhatsApp. Ou se não, me manda e-mail, a gente vai conversando. Alguma dúvida sobre o planejamento das aulas e da ficha 2, alguma coisa assim? Tá, o silêncio de vocês eu vou dizer que é sim, tá? Fala. Não, sem dúvida. Ah, tá. Quando eu perguntar, assim, só para não parecer que eu tô falando com ninguém, só dá uma tossidinha, fala, ou mexe um pouquinho, assim, só para eu ver que vocês estão aí, tá, pessoal? Senão eu fico... Me dá nervoso aqui de não ver ninguém. Então, eu acho que da ficha 2 aqui era isso, tá? A gente vai... Eu espero que eu tenha deixado bem explicadinho ali no site. Mas sabe como é, né? Às vezes, quando tu tá montando o exercício, tá fazendo assim, tu acha que tá super claro, mas às vezes fica um pouquinho complicado. Então, qualquer dúvida, é só dá um grito. Não, ó, eu lembro de novo para vocês, não deixem para a última hora, tá? Tem alguns exercícios que eles não são, assim, difíceis de fazer, mas eles são mais trabalhosos, porque vocês vão ter que pensar um pouquinho. Então, vão sempre dando uma olhada e vão falando comigo. Então, para a gente começar, eu vou apresentar, então, um pequeno resumo, assim, de alguns conceitos de sedimentologia.
para a gente nivelar um pouquinho. Eu sei que muitas de vocês já faz muito tempo que viram Strat ou coisa assim, então a gente vai ter alguns conceitos aqui que eu acho que mesmo a gente não abordando tão diretamente nas aulas, é legal a gente ter ele em mente. Eu vou compartilhar de novo a minha tela. Só deixa eu descompartilhar aqui, deixa eu só ver onde é que ela tá. Aqui. Não tá dando. Pronto, acho que agora foi. Então, será que eu só deixa eu ver se eu... Tá, é essa aqui mesmo. Tá, então, essa aula eu acho que eu dei no mapeamento, ou se não foi em Strat, eu não me lembro, mas tem bastante coisa aqui que eu fiz um ajuntamento de coisas que eu acho que vai ser legal para vocês, tá? Essa foto aqui eu acho ela muito legal, porque ela mostra um depósito de deslizamento em água profunda. E se vocês conseguirem ver direito aqui, vocês vão ver que tem um monte de blocos de areia imbricado. Isso aqui tem mais ou menos... Isso aqui tem mais ou menos 2 metros de altura. E vocês conseguem ver todos esses blocos aqui, umas falhas aqui. Então, esse afloramento aqui é muito didático para a gente ver aqueles depósitos chamados os slumps. Isso aqui são todos depósitos de turbiditos, ó, tabulares aqui. E no meio a gente tem um depósito de escorregamento. Então, essa foto eu acho ela muito didática, ela é muito bonita. Bom, primeiramente, como é que a gente vai... Quando a gente estiver trabalhando com rocha sedimentar, com sistemas deposicionais, com estratigrafia, como é que a gente faz para levantar, então, em campo? Eu sei que muitos de vocês já passaram por essa fase, mas é bom a gente sempre dar uma relembrada, tá? E para que serve tudo isso que a gente vai levantar? Mais na questão científica do que na parte mais aplicada. A parte mais aplicada depois para geologia ambiental, tudo tem os seus porquês também, tá? Então, assim, a gente levanta uma seção em campo, a gente empilha, então, as rochas na vertical, colocando todos os principais estruturas que a gente vê, as informações, separa elas em unidades ou associações de faces, coloca, faz até uma estratigrafia de sequência, se quiser, que fica uma maneira mais gráfica e universal para todo mundo olhar e conseguir entender. Então, em campo, a gente vai levantar essas sessões, em campo, a gente vai tirar fotos e fazer fotomontagem, fazer interpretação em cima das fotos. Então, aqui a gente tem um afloramento desse que representa esse perfil, a gente tem a unidade 1, a unidade 2, a 3, a 4, que seriam essas daqui dos conglomerados, então tudo vai estar interligado. Para no fim a gente conseguir, então, depois que mapeou, depois que levantou a seção, depois que fez toda a parte em campo, gerar então um modelo deposicional dessa área de estudo que a gente está trabalhando. Então a gente consegue ver cada parte, o que está acontecendo naquela área. A gente pode fazer também análise em testemunho, que é a mesma coisa, a gente vai seguir a caixa de testemunho descrevendo. A gente até não tem muito esse hábito aqui na UFPE, que a gente não tem uma litoteca tão boa, mas eu confesso para vocês que é um pouco mais difícil do que afloramento, tá? Porque às vezes a gente não consegue, diferente daqui que a gente consegue ver Tá, esse aqui é um afloramento espetacular, tá? Vamos supor que a gente esteja trabalhando só com essa partezinha aqui. Mas mesmo assim, a gente consegue ver a continuidade lateral, a gente consegue ver os estratos, como é que tá. Testemunho fica um pouco mais difícil, mas muitas vezes é o que tem, é o que a gente precisa fazer.
Então, às vezes a gente tem o acesso à caixa de testemunho para descrever, às vezes a gente tem, principalmente quando é sessões que foram levantadas, sondagens que foram feitas por alguma empresa, por exemplo, Petrobras, a gente vai ter o perfil de calha, com alguns perfis geofísicos aqui, de gama, de eletroresistividade, e tudo isso a gente também vai utilizar para fazer essa nossa análise para descrever faces, associação de faces e os sistemas deposicionais. Então, aqui é um poço que eu trabalhei. Aqui é todo o perfil de calha, ó, ele é gigante. É só uma partezinha. E essa parte em preto aqui é um testemunho. Então, desse testemunho, você consegue tirar todas as outras informações mais detalhadas. Tem seção sísmica também, que a gente pode fazer a mesma coisa. Eu não vou ter nenhum exemplo aqui, mas a gente pode pegar e tudo associar. Então, em campo, o que a gente faz? Tá? Primeiro, a gente tem que olhar os afloramentos, pensar, olhar, pensar. Pensar não na maneira de interpretar, tá? Porque a gente só vai conseguir interpretar. Às vezes a gente tem mania de já chegar e já sair interpretando no afloramento, mas não, a gente vai primeiro pensar no que está acontecendo lá e depois a gente começa a anotar, a medir, a fotografar e a destrinchar o afloramento. Isso aqui vocês já estão mais que acostumados às ferramentas de campo, né? Para mim, isso aqui é uma das mais importantes, que às vezes a gente não dá bola, mas dependendo dos afloramentos que a gente vai ter, uma escovinha, uma vassoura é muito bom. Então a gente bota as pessoas para trabalhar. Isso aqui é o Vesp. Então, mas às vezes a gente trabalha em pedreiro e consegue lavar. Então a gente consegue daí ver a rocha como ela é. Aqui é só um exemplo de uma seção. Isso aqui é lá no Chile. É uma seção de turbiditos e canais conglomeráticos. Então, não adianta a gente parar num afloramento aqui. Isso aqui tem uma pessoa aqui de escala. Parar aqui e já sair querendo ver esse detalhezinho da rocha sem ver o todo. Então, a gente tem que olhar, ver as tendências, ver como é que estão os estratos, ver o que está acontecendo no topo, na base. Isso é o pensar. Isso aí a gente começa a tentar entender como é que as rochas estão organizadas para depois a gente conseguir criar e interpretar os nossos sistemas deposicionais. Para depois, então, a gente vem para a rocha e começa a medir, começa a ver textura, estrutura, ver todas as características de face para depois a gente associar. Então, se a gente tiver num afloramento dessa magnitude aqui, as pessoas que vão estar aqui do outro lado da rua vão estar vendo toda essa feição, todas essas dobras, vão estar vendo a relação dos estratos, e essas pessoas que vão estar aqui vão estar vendo só isso aqui. Então, não vai ter uma noção de todo, não vai ter uma noção do ambiente que está acontecendo ali. Então, quando a gente está em campo, que a gente sempre briga assim, vamos ver primeiro de fora, vamos fazer um croquis, a gente não está falando besteira, é mais para a gente conseguir ver toda essa relação e depois a gente vai para o detalhe. Então, a gente tem que observar sempre as tendências, a grano decrescente, ou se não, grano crescente, como é que está essa relação dos estratos, a geometria, se ela é lenticular ou não, como é que está essa relação das camadas, tá? Se tem continuidade lateral, ou se ela é para, ou se ela está afinando. Fazer croquis é bastante importante porque dá uma noção para a gente essa relação lateral das faces, tá? Das camadas e das faces. Agora, com o uso da tecnologia, muitas vezes a gente consegue tirar uma foto já e já começar a fazer os desenhos na própria foto, mas às vezes a maneira analógica às vezes faz a gente pensar um pouquinho mais. Mas eu acho que tudo é válido do jeito que quiser associar, tá? O importante é ver a espessura das camadas, tá? Deixa eu só ver aqui. Ó. Então, você vê se as camadas estão na horizontal. Nossa, minha linha tá feia aqui, mas tudo bem. Se elas estão na horizontal, então a gente consegue medir na vertical, normal. Ou se tem algum basculamento, então a gente tem que fazer sempre, tentar ver o mergulho e a espessura real das camadas. Para isso, a gente tem várias técnicas,
Se for na horizontal, se as camadas estiverem na horizontal, é só pegar uma trena e medir aqui e vai somando. Caso esteja com algum mergulho, a gente tem algumas ferramentas. A gente pode usar o Jacob Staff. Não sei se alguém já utilizou isso, mas dá até para fazer um caseiro. Então, é um bastão que ele tem, geralmente tem 1,5 m, ele tem uma gradação. Aqui na frente, aqui em cima, a gente tem um nível com um clinômetro, que a gente consegue ter um mergulho da camada. E uma mira, então, que a gente bota o mergulho, é 30 graus. A gente bota aquele mergulho e consegue ver, então, a espessura real da camada. Claro que dá para fazer se a gente quiser medir na horizontal, na distância horizontal, a gente pode medir e depois calcular a espessura verdadeira fazendo uma triangulação. Então, tem várias maneiras que a gente pode trabalhar. Fazendo visada, a gente, quem já fez mapeamento, a gente levantou várias sessões fazendo visada. Então, é a mesma lógica desse desenho aqui, só que a gente faz com a altura do olho com a visada da bússola. Então, tudo isso a gente consegue ver também a espessura, tá? Quando a gente vai representar esses perfis graficamente, em desenhos, a gente tem que sempre tomar cuidado para botar todas as informações. E uma coisa que é bem importante é ter as legendas, tá? Tanto das estruturas como da litologia, e deixar meio que padrão, tá? Cada um pode fazer da maneira que quiser, mas a gente tem um certo padrão da escala vertical, da escala horizontal, para todo mundo conseguir ver. Então, a gente vai ter uma legenda das colunas que vão estar aqui em cima ou aqui embaixo, independente. A gente vai ter que ter uma escala, estipular uma escala. Com essa escala, a gente consegue ver a espessura das camadas, tá? A gente vai botar todas as informações importantes. O contato entre as camadas, muitas vezes, é muito importante, tá? Tem uma escala horizontal e a legenda, tá? Claro que o detalhe que vai estar implícito nesse desenho vai depender, então, disso daqui. Não adianta a gente vai estar mapeando uma área gigante e querer fazer uns perfis de 1 para 1. A gente vai morrer trabalhando fazendo isso. Então, muitas vezes a gente bota uma escala maior, porque dependendo do que a gente vai estar trabalhando. Então, aqui tem alguns exemplos de como a gente pode fazer esses cabeçalhos. Então, não tem assim... Tem um padrão na maneira de ser, mas não tem uma fórmula que tem que ser assim ou assado, tá? Pode ser de qualquer maneira, desde que se faça entender. Aqui são alguns exemplos de campo. Esse aqui eu gosto, porque eu adoro quando a gente consegue desenhar e botar o perfil, a foto do lado, que às vezes fica bastante representativo. Tem vários programas que a gente pode digitalizar, tá? Para quem me conhece, eu amo esse daqui, mas tem gente que trabalha bem com Corel, tem gente que trabalha com Paint, tem gente que faz à mão e depois digitaliza, então vai no freguês. A vantagem do Corel e do Illustrator é que a gente tem alguns padrões, não só de rocha sedimentar, mas da sociedade americana, que a gente pode baixar no site e abrir tanto no Illustrator como no Corel para fazer uma achura. Então, isso, quem quiser, depois tem naquelas aulas do GeoTogether, tem no YouTube ali, eu ensino a fazer. Tem esse programinha aqui, eu particularmente odeio, acho ele feio, mas às vezes quem não tem saco de fazer um desenho mais bonitinho com os outros softwares, ele é bem intuitivo, porque ele já tem o template e a gente só vai acrescentando ali. E tem daí outros softwares que são mais sofisticados, que é principalmente quando a gente está trabalhando em algum projeto da Petrobras, que é o Anasted.
Então, a gente faz esses levantamentos, toda essa parte, para depois conseguir fazer umas correlações e entender o que está acontecendo lá. Então, a gente associa em faces e depois consegue contar a historinha do que está acontecendo e correlacionar, tá? Esse aqui já mostrei, é um dos resultados que a gente pode ter. Então, entrando nas rochas sedimentares, ou nos sedimentos, independente se vai estar consolidado ou não, as estruturas vão estar vão estar iguais, tá? Então, a gente consegue tá trabalhando com recente, tá trabalhando com coisa mais antiga, as estruturas vão estar ali. Então, primeiramente, quando a gente está trabalhando com rocha sedimentar, para análise de sistema deposicional ou qualquer outra coisa, a gente tem que entender o que a gente está, qual é a unidade básica daquilo que a gente vai estar trabalhando. Então, que é as faces sedimentares, tá? Então, as faces sedimentares é uma parcela, é um corpo de rocha definido, tá? Por características que distinguem dos demais. Então, a gente vai caracterizar uma face, aqui tem uma rocha, essa rocha aqui, ela é diferente do que está aqui e do que está aqui. Se não for diferente, é porque essa é igual a essa, que é igual a essa. Mas, independente, ela tem um conjunto de atributos, tá? Que são diferentes de outras coisas que a gente vai, então, poder classificar ela como uma face. É puramente descritiva, tá? Ela vai ter características físicas e biológicas, ou seja, o conteúdo paleontológico também vai tá implícito. Basicamente, tem 5 critérios, pode ter mais também, dependendo do que vocês vão estar trabalhando. Mas é importante a litologia, o conteúdo fossilífero, tanto fósseis corpóreos como iquinofósseis, tá? Isso são tudo, iquinofósseis é tudo uma estrutura sedimentar também. A geometria externa dessa face é lenticular, se é tabular, se é em malte. Então, isso aqui também é bastante importante, que vai dar dicas dos processos que a gente vai estar atuando. As estruturas internas, tá? E paleocorrente também é um atributo daquela face. Daí tem também, muitas vezes a cor também é importante, mas dependendo do como vai estar trabalhando, tá? Então, as faces, ela vai permitir inferir os processos que a gente vai estar atuando durante a deposição, tá? Uma face só a gente não vai poder dizer, ah, não, é marinho raso, é marinho profundo, ah, é fluvial, só com aquela face, tá? Porque, por exemplo, uma ripple de corrente pode acontecer em N ambientes, N sistemas. Então, ela só vai dizer o que estava acontecendo quando aquele pacote de areia ou pacote sedimentar foi depositado, tá? Ela não é exclusiva de uma unidade sedimentar, de uma unidade estratigráfica, ela pode recorrer. Então, a gente pode ter a face A, a C, a D, volta para A, pula para F aqui. Dependendo de qual, a gente volta para A, depois a gente tem a A de novo aqui. Então, ela pode ter várias coisas. E depois, quando a gente conseguir ver, por exemplo, que as faces de A a D são geneticamente associadas, tá? Daí a gente vai ter uma associação de faces. E nisso a gente consegue inferir, então, qual é o sistema que a gente vai estar trabalhando. Cada face, então, vai dar um processo sedimentar associado, e depois elas geneticamente linkadas, então, daí sim, elas empilhadas, a gente vai conseguir entender e inferir os sistemas que a gente vai estar trabalhando, tá? E daí o conceito de face também vai depender do detalhe que a gente vai estar trabalhando. Então, se a gente também está, volto a dizer, a gente está trabalhando numa área muito grande, que a gente não interessa se é uma arenito com areia fina, com estratificação cruzada, ou se é um arenito com areia fina com estratificação plano paralela. A gente vai dizer que a gente vai estar trabalhando no mundo das faces de arenito, tá? Então, a gente pode ser um conjunto de camadas também, dependendo se a gente vai estar trabalhando numa escala muito maior. Então, aqui, quem quiser dar palpite, quantas faces vocês vão estar vendo aqui?
Eu vejo, no mínimo... Hã? 3? 3. Quais são elas? A primeira ali em cima. Essa aqui? Ou essa aqui? Não, Essa. a primeira de cima. Essa. A de cima, tá. Aqui. Que é igual. Isso. Aí tem um conglomerado ali embaixo, parece. Esse. E vai até onde? Vai até ali onde começa o martelo. Tá. Isso. Essa parte aqui, né? E E daí, a outra? aqui tá na linha do martelo. Essa aqui, né? Isso. E as duas de baixo parece que repetem as de cima. Isso. Eu também vejo isso. Eu vejo que essa daqui, vamos supor que essa aqui seja A. Essa aqui é um conglomerado com gradação inversa. E essa aqui é um conglomerado com gradação normal. Então, a gente tá assim. E esse assim. Então, isso que é importante, tá? E depois, quando a gente vai trabalhando, depois a gente vai ver, não. Essa A, B e C, elas são interligadas, tá? Só para vocês terem uma noção, que às vezes é complicado a gente interpretar só com base nas faces, isso aqui são sistemas de canais submarinos, canais conglomeráticos submarinos. Então, isso aqui são depósitos de turbiditos, e aqui são depósitos de conglomerados que estão nos cânions submarinos, tá? Então, se a gente fosse ver e pegar só fase, provavelmente a gente poderia, não, conglomerado fluvial ou lectaluvial, e vamos falar sobre isso. Então, a gente tem vários atributos que a gente pode falar das faces. Então, aqui a gente já conseguiu descrever. Então, a gente viu que era uma rocha terrígena, pode ser química ou biogênica, tá? A gente vai ver quais são se ela está estratificada, qual é a espessura, a geometria, o tipo dos contatos. Então, a gente vai ver, tem contato erosivo aqui, é contato gradacional, é abrupto, mas é não erosivo, que nem essa parte aqui. A gente vai ver a textura, então a granulação, seleção, forma de grão, a trama, mas tudo isso vai depender também da escala que a gente está trabalhando, tá? A gente vai ver se tem estruturas sedimentares visíveis, pode ser as estruturas erosivas, as deposicionais, as pós-deposicionais e deformacionais, entre outras. Composição mineralógica, então, se a gente conseguir ver. E se tiver fóssil ou não, tá? Isso são tudo atributos que a gente vai procurar nas faces para fazer. Uma coisa que é bastante importante que eu falei, então, é reconhecer e classificar os estratos, tá? Porque isso também vai dar dicas de qual ambiente, qual sistema que a gente vai estar trabalhando. Então, que quando a gente está olhando um afloramento de longe, por exemplo, o que a gente vai observar? A gente vai ver a geometria, a continuidade lateral, tá? Se é tabular, se é lenticular. O tipo de contato, então, se é abrupto, transicional, se tem erosão, truncamento. E isso aqui a gente vai ver em vários sistemas deposicionais que a gente vai estar trabalhando o padrão de empilhamento, tá? Se é progradacional, se é retrogradacional, se tem, ou seja, se ele está tendo um afinamento para o topo ou um espessamento para o topo das camadas. Isso também é bastante importante a gente observar. Então, a geometria e continuidade lateral, a gente tem várias geometrias dos estratos. Pode ser as lenticular, tá? A gente tem um topo plano e uma base côncava aqui, pode ser uma forma de canal, geralmente por corte e preenchimento, então a gente erode, preenche isso daqui. Tem as formas sigmoidais, então que é geralmente associada a barras de acreção frontal ou lateral. Tem essas formas montiformes aqui, que ela é ao contrário da base de canal, que a gente tem a topo côncavo e a base plana aqui, e aqui é convexo. E tem os estratos deformados, irregulares, tá? Que muitas vezes estão associados a deformações sedimentares. Então, estratos tabulares são estratos contínuos, geralmente sem grandes variações laterais de espessura.
Estratos lenticulares, então aqui a gente consegue ver, ó, que tá uma lente, provavelmente de arenito, dentro desse mundo dos folheiros, ó. Aí a minha... Não liga a minha coordenação com o mouse aqui, tá? Mas vocês estão... Tentem pensar no que tá por trás do que eu tô desenhando. Os estratos montiformes também. Então, são lobos. Isso aqui é bem clássico de sistemas de leque aluvial. Então, aqui, ó. Estratos de base côncava e topo plano. Então, formas de canais. Então, a gente já consegue ver aqui um canal. Aqui um topo plano. E aqui também a forma de canal, ó. Tá desenhado. Estratos de base côncava e topo plano também, ó. A gente tem aqui. Nota que aqui é bem sutil, ó. Estrato com geometria irregular, então aqui a gente... A foto até não tá tão boa, mas a gente tem aqui umas camadas de areia. Aqui tem outra, que estão rompidas numa maçaroca aqui. Aqui também, ó, tem umas estratos meio esticados, cisalhados, então isso aqui é toda uma confusão, que nem aqui. Então eu tenho estratos tudo dobradinho, com... Para quem gosta de geologia estrutural, essa parte é muito legal. Ó, então estamos aqui. Às vezes vão estar budinadas, ou às vezes a gente vai estar só com alguns fragmentos das camadas aqui numa maçaroca, tá? A natureza dos contatos, então, isso aqui também é bastante importante. Então, a gente pode ter um contato erosivo, então a gente tem a faces A e a faces B aqui. E aqui a gente vê que essa face B está cortando a faces A, ó. Então é um contato erosivo. Aqui também. Então aqui a gente tem uma forma que tá bem erosiva, ó, das camadas de baixo, tá? A gente tem contato abrupto, mas não erosivo, então a gente tem uma camada de um conglomerado aqui, e depois por cima a gente tem um contato de um arenito, que tá bem abrupto. Só que daí a gente pensa nas questões hidrodinâmicas e da força dessas correntes, então aqui é um conglomerado, esse aqui é um arenito mais fino, então ele não vai, tecnicamente não vai erodir essa parte aqui, mas ele tá bem abrupto, então o nosso processo sedimentar, a competência do fluxo que está levando aqui mudou. Tem contatos, esse aqui é um dos mais difíceis, tá? De a gente, ele é meio subjetivo, mas a gente tem um contato transicional que a gente às vezes não consegue dizer mais ou menos, a gente sabe, vem até aqui, outros vão dizer que vem até aqui, outros vão dizer que está mais aqui, mas a gente vê que está aumentando a quantidade de areia até chegar nessa face mais lamosa aqui, então pode ser aqui, pode ser um pouquinho mais para cima, mas é um contato transicional, tá? E o padrão de empilhamento, então a gente vai ver se tem um padrão de espessamento para o topo, então aqui a gente sai de uma parte mais fina e vai aumentando cada vez mais a quantidade de areia, por exemplo, aqui. Isso vai te dar um padrão, a gente está aumentando a energia do fluxo, a gente está ficando mais raso. Então, isso pode dar várias inferências aqui. Tem certos sistemas deposicionais que essa feição aqui é característica, como um sistema deltaico, tá? Então, isso, quando a gente estiver trabalhando, a gente vai ver que essa é uma tendência bem característica no sistema deltaico. A gente sai da parte mais distal aqui do prodelta para uma frente deltaica. Então, a gente consegue inferir só no padrão de empilhamento. Podemos ter uma tendência de afinamento para o topo. Então, a gente sai de uma região com maior disponibilidade e vai para uma região de menor disponibilidade de sedimento. A gente pode estar trabalhando uma parte mais proximal, uma parte mais distal. Então, e tudo isso a gente vai inferir quando a gente estiver trabalhando. E depois tem toda a parte da composição, da textura, estrutura das faces internamente.
Então, aqui tem algumas fotos aqui, eu vou passar bem rapidinho, que não... Você já deve estar bem ciente, então... Conglomerado com classes imbricados. Uma coisa legal da gente ter em mente, que às vezes a gente não dá bola, é como que está imbricado esses nossos conglomerados, tá? Porque dependendo do eixo maior, por exemplo, o eixo A, essa parte aqui, e aqui é o eixo B, se ele está inclinado com o eixo B assim, ó, e o eixo maior está perpendicular, ele vai indicar que é um processo mais de tração, porque ele vai estar rolando no seu eixo menor e vai conseguir, hidrodinamicamente é mais fácil. Ou se ele vai estar com o eixo maior, ao contrário, alinhado assim, a gente vai ver que pode ser de correntes de densidade, tá? Então, a gente consegue associar o processo sedimentar só vendo a imbricação dos classos também. Brechas sedimentares, um paraconglomerado ou um diamitito, daí isso vai ser da questão do que vai estar definido. A gente vai ver essas camadas se tem gradação normal ou inversa. Então, isso aqui é em nível de camada, não em nível dos estratos, que nem eu falei da passar para trás. A gente pode dizer que isso aqui é uma face só e ela está empilhada em múltiplas camadas de gradação normal, tá? E as estruturas sedimentares, então. Eu boto aqui quais lembram. A gente tem um inúmero tipo de estruturas sedimentares dependendo do agente e do processo que a gente vai estar trabalhando. E o que significa, então, quando a gente está vendo a estrutura sedimentar, né? A gente vai... As estruturas sedimentares elas vão refletir, então, o processo sedimentar que está atuando, que é o resultado das propriedades físicas e mecânicas do fluido. Então, aqui, quem gosta de parte de mecânica do fluido vai gostar bastante de estruturas sedimentares. Então, os fluidos e os processos eles vão erodir, transportar e depositar e vai formar, então, essas estruturas sedimentares. Tem vários tipos de estruturas, tá? A gente pode botar em 3 grandes grupos. As estruturas singenéticas, ou seja, aquelas que estão refletindo o momento da sedimentação, tá? As penicontemporâneas, que elas vão estar surgindo logo após a deposição, por alguma compactação ou peso de alguma outra, então vai ter algumas estruturas que não vão estar relacionadas ao processo sedimentar, mas o que aconteceu logo depois, e as estruturas diagenéticas, como concreções, entre outras coisas. Então, as estruturas sedimentares de deposição, elas vão formar as formas de leito. Então, vão ser as formas que, quando a gente estiver vendo em planta, a gente vai ver essas formas de leito, se ela vai estar ondulada, se ela vai estar reta, tá? Então, elas começam a se formar quando a velocidade do fluxo é suficiente para mover os sedimentos. Então, quando o fluxo está começando a passar, independente de qual fluxo é, e ela começa a mover os sedimentos vão começar a formar essas formas de leito, tá? Elas vai ser moldada em topografias, vai apresentar altos, baixos, vai formar, então, as ripples, as dunas, entre outras coisas, tá? Então, essa geometria dessa forma de leito, tá? Da topografia, é a interação entre esse fluido e o sedimento, então, forma, então, essas formas de leito. Então, a gente fala, é uma forma de leito ondulada, uma forma de leito plana. Isso a gente está vendo a topografia desse extrato, dessa face. Elas são, então, classificadas como estruturas sedimentares primárias. Então, aqui a gente tem uma forma de leito, ó, isso aqui tudo é uma forma de leito onduladas. A gente tem um monte de ripplezinhos aqui, ó, ripple, tá? São estruturas que refletem, tá, o momento da deposição sedimentar, então o fluxo estava passando e foi depositando sedimentos, foi formando essas estruturas, né, essas formas de leito. E elas vão refletir, então, de alguma maneira, o ambiente deposicional. Assim, associando fica muito mais fácil. A gente não pode dizer aqui, se a gente não tivesse o contexto que a gente está falando, se a gente tivesse só
essa forma de leito aqui, a gente não poderia falar que a gente está num leito do rio, porque isso aqui pode acontecer em inúmeros ambientes, mas dependendo da estrutura, às vezes ela é bem característica, tá? Então, assim, genéticas, esse afloramento aqui eu acho muito legal, porque a gente consegue ver 2 tipos de corte no mesmo afloramento, tá? Então, aqui a gente tem estruturas cruzada canalada, e aqui a gente tem uma estrutura que a gente está vendo, então, o fluxo está entrando ou saindo, e aqui a gente está vendo uma migração lateral, pode ser de alguma barra, alguma coisa assim. Ou pode ser uma discordância aqui, ser coisa totalmente diferente. Eu não analisei, eu só parei aqui para olhar o afloramento, mas enfim. Quais são os tipos de fluxos, então, que transportam esses sedimentos, tá? A gente tem, quando a gente estuda sedimentologia, então a gente estuda praticamente 4 tipos. Os fluxos unidirecionais, os fluxos oscilatórios, ou seja, que vai para cá e vai para cá, que são os fluxos relacionados a ondas, não a onda quando quebra, tá? Porque senão ela vira um fluxo unidirecional, mas é aquelas que ficam aqui. Os fluxos bidirecionais, que são os fluxos unidirecionais, mas que vão para um lado e vão para o outro em momentos diferentes, então geralmente associado à maré, então a maré vazante, maré enchente, então vai mostrar algum conjunto disso, vai mostrar um conjunto de estruturas. E os fluxos gravitacionais, então, como o nome diz, ele é atuado, não é um fluxo contínuo, mas sim a gravidade quando rompe, então, essa resistência do cisalhamento do material, ele vai começar a fluir pela força da gravidade, tá? Então, a gente tem uma gama de processos atuantes aqui. Então, os fluxos unidirecional vão para um lado preferencial, os oscilatórios, então, associados a ondulações, vão para cá e vão para cá na mesma momento, e os bidirecional, que hora vem para cá, hora vem para cá. Então, nisso a gente já consegue ver, inferir mais ou menos os ambientes que a gente vai estar trabalhando. Então, unidirecional, então esses fluxos, ele vai depender do regime de fluxo que vai estar, então se é regime de fluxo inferior ou superior, vai formar uma estrutura diferente, que isso é relacionado, então, à energia desse fluxo que está passando. Então, de uma maneira crescente, a gente tem umas pequenas ondulações, que são as ripples e dunas. Aí a gente pode ter uma associação de tração e suspensão, vai ter as climb ripples, vai gerar estratificações cruzadas, planar, acanalada, tangencial. Quando aumenta o regime do fluxo, passa de um fluxo subcrítico a supercrítico, ou seja, de um regime inferior para superior, vai gerar leito planos, que são a estratificação plana paralela, e as antidunas aqui. Então, os sedimentos, eles podem ser transportados tanto como carga de fundo, então vem por rolamento, por saltação, por arrasto, e os materiais vão estar também em suspensão, que são os materiais mais finos, e vão estar sendo levados pela turbulência desse fluxo que está passando aqui na frente. Geralmente, esse daqui que vai formar as nossas estratificações, as nossas estruturas sedimentares, tá? Então, as estruturas de regime de fluxo inferior, tá? Elas vão formar as formas de leito, dependendo da escala, pode ser dunas ou ripples, tá? E vão ter aquelas cristas retas ou as cristas sinuosas, que vão deixar, então, estruturas sedimentares características. E aqui, então, a gente vê que tem um aumento da turbulência, um aumento da velocidade do fluxo, então a gente sai de uma ripple, que a gente diz 2D, de crista reta, para as ripples de cristas sinuosas onduladas, e vai formar 2 tipos de estratificação cruzada, tá? Pode ser ripple ou duna, tá? Então, a gente consegue ver nesse desenho que aqui, se a gente tiver um corte transversal ao fluxo, a gente vai ter todos os estratos cruzados aqui, ó, dessa maneira.
em crista reta, tá? Mas se a gente fizer um corte transversal ao fluxo aqui, de frente para o fluxo, a gente vai ver plano paralelo. Então, muitas vezes a gente tem que sempre pegar 3 pontos para ver se ela está um pouco inclinada, senão essa estrutura aqui, se fosse genuína, ela estaria indicando um processo totalmente diferente do que essa aqui, tá? Quando a gente já está falando em crista sinuosa, ou seja, a gente tem essas pequenas ondulações aqui, pequenos depressões aqui na frente, a gente vai gerar uma estratificação cruzada tangencial aqui, e na frente a gente vai formar, então, as famosas acanaladas. Por quê? Porque é diferente daqui, os grãozinhos estão sendo transportados, né? Eles vão cair aqui na frente, mas vão estar num leito plano aqui, ó, e vão formar plano paralelo. Aqui não, os grãozinhos vão estar vindo e vai cair e vai preencher esse buraco aqui. Então, ele vai ficar com a forma desse buraco. E daí, de repente, ele vai cair e vai preencher esse outro buraco. Então, ele vai ficar com forma desse buraco. Então, a gente vai ter as estratificações cruzadas acanaladas aqui na frente. Então, a gente sempre tem que ver essa relação do corte e pegar 3 pontos para conseguir ser mais fiel a tipo de estrutura. E isso vai dizer o processo que a gente está trabalhando, tá? Processo sedimentário. Então, ripos 2D são as de crista reta, né? Então, aqui o fluxo, ela é assimétrica, então a gente está aqui, o fluxo está vindo da esquerda para a direita. As 3D, então a gente tem essa crista sinuosa aqui, tá? Então, aqui também, a gente está aqui, ela também é uma forma assimétrica, tá? Ela tem uma parte, um estósio ali assimétrico, então aqui a gente consegue ver que tá para cá. As Ripple 3D, pegando um corte transversal ao fluxo, tá? Então, a gente vai ver as estratificações cruzadas acanaladas, ó. Daí, dependendo se a gente for ver, a gente vai achar, ah, meu Deus, tá indo para cá os estratos, tá indo para cá os estratos, então está um fluxo bidirecional. Não. A gente está vendo se o fluxo está entrando ou saindo, tá? Uma duna 2D, então aqui a gente consegue ver aqui que as estratos não são tangenciais e a crista dela é reta, tá? Ela vai refletir, então, a direção do fluxo. Então, quando a gente estiver olhando os estratos cruzados, a gente vai ver o ângulo do maior mergulho, é a direção do fluxo que a gente vai estar trabalhando. Esse aqui é um afloramento que eu acho que muitos de vocês conhecem, a Fazenda Santa Rosa. Então, aqui a gente tem grandes estratos cruzados aqui, acanalados. Cruzada, aqui a gente está nesse corte, ó. Então, a gente vai conseguir ver as cruzadas planares ou tabulares, né? Então, elas são retas aqui. Se a gente pegasse no corte de frente, a gente ia ver que essa daqui ia ficar tudo paralela aqui na frente, por causa dessa morfologia dessa duna ou dessa ripple, tá? Então, esse é o caso, ó, a gente está vendo aqui, é plano paralelo. Legal, vamos falar então que a gente está trabalhando num regime de fluxo superior, então a gente está com o fluxo ali bombando, tá super rápido. Não, a gente tem que ver o outro ponto de vista, tudo tem outro ponto de vista. A gente vai ver que aqui tá os estratos cruzados, ó. Então, não, a gente está falando num fluxo inferior de uma duna, ou aqui é duna, né? 2D. A gente tem aqui, se a gente pega um corte oblíquo, aqui é o transversal, a gente consegue ver os estratos acanalados, né? Aqui também. Aqui a gente já pega um extrato cruzado tangencial, então a gente consegue ver que ela não é reta, sabe? Volta e meia a gente vai pegar, esses são duas situações assim perfeitas, digamos, mas às vezes a gente pega um corte que tá aqui, então daí a gente tem que quebrar a cabeça para dizer qual é a estrutura, tá? E essa aqui? Que corte que a gente tá vendo? A gente tá vendo plano paralelo, a gente tá vendo
estratificação cruzada. Muitas vezes a gente tem que cuidar porque isso aqui pode ser pegadinha do malandro. Então, isso aqui é uma estrutura sedimentar diagenética, tá? Esses são os famosos anéis de Lissi-Gang. Muitas vezes a gente tem isso aqui preservado quando a gente está trabalhando com lugares muito intemperismo e pode mascarar. Isso aqui pode ser tudo estratificação maciça, pode não ter estratificação, mas vai formar esses anéis aqui. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente está trabalhando também. As estratificações, elas marcam, então, uma parada na sedimentação, mesmo que seja contínua, ela vai sempre estar marcando um tempinho ali, e muitas vezes vai estar marcada pela variação granométrica. Então, às vezes, a gente vai ver uma estrutura assim, a gente vai olhar com a lupa, a gente vai ver que é tudo o mesmo tamanho de grão. Então, isso aqui não é estratificação. A gente vai ter que ter no mínimo, uma mudança ou uma parada para a gente conseguir marcar. Então, aqui está bem bonito, porque tem as linhas de grãos aqui que estão marcando essa estratificação. As climb ripples, então, elas são relacionadas a eventos de deposição muito rápida. A gente tem tanto tração como chuvinha dos clastinhos que estão em suspensão, tá? Mas o fluxo tá vindo e de repente ele para e deposita muito rápido, então vai gerar essas estruturas, tração mais suspensão. Esse ângulo que forma das cristas de climb aqui vai nos inferir se a gente tem mais processo de tração, mais suspensão. Quanto maior o ângulo, maior é suspensão. Então, aqui a gente consegue ver que a gente tem um ângulo mais baixo, de repente vem para um ângulo mais alto. Pode ser um aumento do transporte em suspensão também. Então, a gente tem a corrente e a precipitação de areia aqui. E aqui está o ângulo de Ripple. Para mim, é uma das estruturas mais bonitinhas que tem quando a gente vê. Eu acho ela muito, muito bonita. Tem formas de acamamento, então, dos estratos, tá? Que são os estratos heterolíticos, ou seja, ele tem duas ou mais litologia associado, tá? Então, dependendo da quantidade de relação de areia e lama, ou do material mais grosso, mais fino, vai dizer um tipo de acamamento. Não é uma estrutura sedimentar propriamente dito, mas é a maneira que os estratos estão dispostos ali. Então, com mais areia ou com menos areia, tá? E aqui dentro, por exemplo, nesse extrato lenticular ou lince, a gente tem um mundo de finos e temos algumas ripozinhas aqui de areia, tá? Bem isoladas, que pode ser tanto com ondulações simétricas ou assimétricas, e vai refletir, então, que a gente está no mundo de decantação, mas assim, volta e meia, a gente tem uns fluxozinhos que conseguem mobilizar um pouquinho da areia, formando isso aqui. Tá? Então, esse tipo de acamamento é bem importante quando a gente está trabalhando com os processos sedimentares. Então, isso aqui é as estruturas Linsen ou lenticular. Então, a gente tem um mundo de decantação com algumas resquícios de areiazinhas aqui no meio, tá? Às vezes a gente tem a mesma proporção, claro que não é toda essa foto, mas às vezes a gente tem a mesma proporção, então a gente tem umas camadas de areia com umas camadas de sedimentação por suspensão aqui no meio. Ou a gente tem um mundo de areia com alguns drapezinhos ou camadas descontínuas de argila, tá? E nisso a gente consegue entender o processo, né? Porque a gente tem um mundo de areia. O que está acontecendo? Estamos com um fluxo ali atuante, formando essas formas de leito. De repente, a gente tem uns drapezinhos de argila aqui no meio. Isso aqui quer dizer que a gente teve uma parada nessa sedimentação para poder decantar. Tá? Então, nisso a gente já começa, opa, o que a gente está... Qual tipo de coisa na natureza que a gente consegue ter isso? Então, a gente já começa a inferir e já ter ideias, tá? E com a associação de faces para o topo e da base, a gente consegue ter bastante ideia. O regime de fluxo superior, então, quando a gente tem um aumento da energia da corrente, a gente vai gerar características bem específicas, tá? Trabalhos mais atuais, isso aqui assim, é o que está nos livros, mas trabalhos mais atuais dizem que
que o fluxo superior, ele é a partir dos antidunas, tá? Que camadas plano-paralelas podem não estar refletindo isso, mas, assim, não é bem um consenso às vezes. Mas quando a gente tem um fluxo que tem muita energia, tá? Ele tá passando muito rápido, ele vai acabar não formando essas formas de laser e vão deixar todos os grãos alinhados, formando uma estratificação plano paralelo. E se a gente aumenta mais essa energia, a forma da onda em cima com a forma do leito embaixo vai ficar em fase e vai acabar formando umas dunas, umas ondas que são contrárias aonde está indo o fluxo. Então, por isso que são chamadas de antidunas. Então, a gente está com o fluxo para cá, as cristas vão quebrar para cá e vão gerar uma estratificação para esse lado. Então, é relacionada a um aumento de energia muito grande. Então, na região costeira, isso depois o Bogo vai falar para vocês, então a gente tem bastante estruturas de plano paralelo, porque quando a onda quebra, aumenta a energia do fluxo e vai gerar, então, um fluxo superior, tá? Aqui também é uma estratificação plano paralelo, ó. Nesse caso aqui, diferente desse contexto aqui, a gente está falando em marinho ultra profundo, então isso aqui são turbiditos, então estão indo, o fluxo está com muita energia aqui, gerando estratificação plano paralelo. Aqui é uma estratificação plano paralelo marcada pelo alinhamento dos classes, ó. Aqui são antidunas formadas, então a gente consegue ver que as ondas estão sendo formadas ao contrário do momento do fluxo. Então, a gente tem um aumento de energia aqui. Na praia, nossa, essa foto é horrorosa. Mas na praia também é bem comum a gente ver formação de antidunas, a gente vê aquelas dunas estacionárias ali, e de repente elas começam a quebrar para o lado oposto, da onde está indo o fluxo. Tá? E então, essas são as principais, assim, se a gente ficar falando, eu vou ficar falando até de tarde dos tipos de formas de leito de fluxos unidirecionais, mas essas são mais ou menos o que a gente vai ter que ter em mente. As estruturas de forma de leito de fluxos oscilatórios são aquelas relacionadas a ondulações, então a onda está passando e ela não vai transferir, então só vai transferir energia, então ela vai estar indo para cá e vai estar indo para cá, tá? Muitas vezes a gente tem fluxos combinados, ou seja, a gente tem uma ondulação, mas com alguma outra coisa que está modulando por um lado também. Então, a gente vai ter fluxos que a gente chama de combinados, tá? Então, quando a gente tem um fluxo propriamente oscilatório, a gente vai ter marcas bem simétricas, porque como está indo para lá, para cá, para lá e para cá no mesmo momento, a gente vai ter uma ondulação assimétrica, tá? Se a gente está falando um fluxo unidirecional, a gente vai ter sempre a tendência de ser assimétrica, porque está indo por um lado só, tá? E tudo que estiver no meio entre esses dois, a gente pode estar no mundo dos fluxos combinados. Então, a gente vai ter, às vezes, a gente vai ter formas simétricas com os estratos dentro, mostrando que ela está indo para um lado, tá? Ou senão, a gente vai ter só um pouquinho mais aqui de assimetria, tá? Então, também os fluxos oscilatórios, eles também vão ter uma hierarquia de energia. Então, muitas vezes, quando a gente tem essas formas simétricas que são mais cuspadas, assim, são mais pontiagudas, tá? Os grãozinhos vão estar rolando para lá, para cá, porque a ondinha vai estar passando aqui. Então, para lá, para cá, para lá, para cá. Mas a gente não vai ter coisa em suspensão. Então, a gente está num ambiente de baixa energia, ó. Tá aqui, tá aqui. Porque a onda tá aqui, né? Passando. Quando a gente está num ambiente com mais energia de onda, a gente vai ter um material que vai estar em suspensão aqui. Então, vão estar indo para lá, para cá, para lá, para cá, e vai formar essas formas um pouco mais montiformes aqui. Então, quando a gente pega em planta a forma de leito, a gente vai ver que são ripos simétricas, tá? Uma tendência é ter essas cristas bifurcadas, assim. Se a gente vai ver em planta, a gente vai ver, então, essas... Opa, ficou feio aqui, mas...
Vai daqui, ó. É para ser simétrico esse meu desenho, tá, pessoal? Mas vai estar aqui simétrico. Então, aqui também, ó, a gente tem cristas simétricas. Aqui também, ó. Esse aqui já tá mais um angular aqui, ó. Isso aqui é uma região de intermarés. Quando a maré sobe aqui, isso aqui tem 6 a 7 metros de desnível. Então, isso aqui tá bem mais profundo. Então, aqui a gente tem também, ó, a forma de leito bem simétrica. Mas a gente consegue ver que para dentro a gente não tem. A gente tem uns estratos meio caindo para cá, uns estratos meio caindo para cá. Por causa dessas essa fluxo oscilatório que vai para lá e vai para cá, tá? Aqui tá bem simétrica também. Muitas vezes associado a essas ondas, a gente tem essas ripos de interferências, tá? Então, são ripozinhos na corrente vindo, ou a onda vindo para o outro lado também. E as formas de leitos maiores são as famosas Ramoki, tá? Ramoki e Swale. Então, que são nada mais é do que um fluxo combinado, tá? Ele é relacionado à onda. Então, a onda vai, perturba todo o sedimento, mas vai liberar esse sedimento, ele vai entrar marinha dentro por um fluxo gravitacional. Então, ele é um pouco mais complexo, mas é associado, então, a ondas de tempestade. Então, ela vai formar essas grandes formas de leito aqui, com ondulada, com um comprimento de onda bastante grande. Vai estar aqui, ó. Então, vai formar esse famoso olhinho do Ramoki. Então, também, ó, grande forma de leito, grande comprimento de... Forma de leito não, comprimento de onda, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Vai formar assim. Então, aqui também, ó. Se a gente preserva essas duas partes, a parte côncava e a parte convexa, a gente está chamando dos Ramokis. Se a gente pega só a parte côncava aqui de baixo, a gente vai estar chamando de Swale. Isso também vai identificar se a gente está num ambiente de maior energia ou menor energia, tá? E tem outras estruturas, então, as estruturas formadas por fluxos gravitacionais. Então, a gente tem desde de processos de deslizamento, de processos de escorregamentos, os fluxos de detritos e as correntes de turbidez, que também vão formar estruturas bem características, tá? Então, aqui a gente tem uns slumps, que são os escorregamentos, então são esses grandes pacotes de grandes blocos aqui, ó. Isso aqui é um bloco de areia que está fragmentado, isso aqui é o outro, que é tipo aquele que eu mostrei no início da aula, aqui também, ó. Então, tá no mundo. Isso aqui tudo era organizadinho, de repente ele caiu, se misturou e ficou assim. Esse aqui também, ó. Então, a gente tem todas essas camadas rompidas aqui, tá? Isso aqui não tem nada a ver com estrutural, tá? Eu tô só mostrando as deformações sedimentares. Isso aqui já foi deformado, mas estava inconsolidado. Teve alguma instabilidade daquele depósito e ele fluiu pela gravidade. Aqui também, então, em uma escala menor, a gente vê que isso aqui dá para ver que eram camadas de argilita aqui, provavelmente, de folhelho, com camadas de areia, ó. E agora tá tudo misturado. Estruturas clássicas de fluxos turbiditos, então tem as flood casts, que são as estruturas de erosão do substrato, ó, que forma essas cunhas aqui. Isso aqui a gente está vendo o dorso, a base da camada, então isso aqui estaria virada, né? Então essas estruturas, elas mostram estruturas erosivas e mostram, muitas vezes a gente vai ter os depósitos turbíditos vão ser maciços ou plano paralelo, então a gente não vai saber se está indo para lá ou está indo para cá. Se a gente olhar na base da camada, a gente vai ter essas estruturas e a gente vai saber que o fluxo está indo para cá, tá?
Tem as estruturas de deformação por carga. Então, a gente tem uma camada que está empapada, que ela tem uma competência menor, aqui chega uma camada B em cima, deposita muito rápido, ou a carga dela é muito, muito, muito maior, e vai formar as estruturas de cargas aqui. Então, é a mesma coisa que a gente estiver caminhando num ambiente com lodo, com aquelas lama toda, e a gente pisa e vai entrar um monte de laminha no meio dos nossos dedos, é o mesmo princípio, tá? Então, aqui, essa foto eu adoro, porque aqui a gente tem uma camada de areia, por exemplo, a A aqui, e uma camada de conglomerado aqui, a B, aqui repete A e B de novo, ó. Só que aqui, essa camada de baixo, ó, ela tá toda deformada, formando essas grandes marcas de chama aqui, ó. Porque quando essa camada que ela foi depositada, provavelmente ela ainda estava cheia de água empapada e chegou essa camada B e com peso, que é um conglomerado, quando ela depositou, levantou toda essa parte. Tá quase formando até umas bolas de conglomerado aqui no meio, ó, porque muitas vezes isso aqui pode romper, pode vir uma para cá e uma para cá e romper essa parte e ficar esses bolsão de conglomerado no meio dessas areias. Escapes de fluido, que é o mesmo princípio, então essa camada aqui, ela depositou tão rápido que ela estava cheia de água e daí com o peso da compactação dela, com a camada por cima faz com que esses fluidos, eles tentem sair, ó. Então vai gerar as estruturas em pipe, que são todas as estruturas que é o fluido ascendendo, ó. Então se a gente ver em detalhe aqui, a gente vai ver que são porções onde tem uma maior permeabilidade, tá? Porosidade e permeabilidade, que daí o fluxo consegue subir. Tá? Muitas vezes esse fluxo ele vai ascender e vai acabar perturbando a camada de cima, ó, então vai romper, vai ficar meio melecado as coisas, ó. Esses pipes, eles vão subindo até chegar um momento onde vai ter por exemplo, uma camadinha aqui que ele não vai conseguir subir. Então, ele vai subir e vai vir para esse lado de cá. Ah, mas daí vai ter uma outra camadinha aqui que vai ser menos impermeável por causa do arranjo do arcabouço dessa areia, tá? Ele vai subir e vai vir para cá. Essas estruturas aqui são as estruturas em dish, ou em prato, ó, que vai formar esses sorrisinhos aqui. Então, vai estar tudo ali. Então, é uma associação da onde tá saindo o fluido e uma parte onde está menos impermeável aqui. Tá? Tem as falhinhas sim, sedimentares também. Então, isso aqui a gente vê que não é uma deformação que ocorreu posterior, porque a gente tem aqui tudo organizadinho. Aqui em cima também tudo organizadinho. E aqui não, aqui tá tudo quebradinho. Tá? Esse afloramento ainda é um mistério, a gente não sabe bem o que está acontecendo, mas tem várias suposições aqui. Então, isso aqui pode ser registro de um terremoto? Pode. Abalou essa parte aqui, ficou assim. Como a gente está trabalhando nos ritmitos de origem glacial, isso aqui pode ter sido permafrost depois descongelado, e daí ficou com essas falhinhas aqui. Então, pode ser várias interpretações. Mas são deformações que ocorreram só nessa parte aqui. E foi posterior à deposição, porque ela corta todas as camadas, ó. Aqui, aqui, aqui. Então, tem várias coisas. Depois aqui em cima volta à normalidade e embaixo também está a normalidade. Temos as estruturas de gretas de secação. Então, um substrato que antes tinha água, argila, daí depois ele secou por evaporação, por alguma coisa. As argilas começam a contrair e formar, então, esses padrões hexagonais aqui de gretas de secação, tá? Isso é visto em planta, então a gente vai ver esses vazios aqui, eles vão ser preenchidos provavelmente por alguma areia para o próximo fluxo. Então, deixa eu ver se tem aqui, não. Então, quando a gente for ver isso aqui em planta, a gente vai ver
umas estruturas meio que assim, ó. Umas cunhazinhas com areia, que vai estar diferente dessas argilas que vão estar ali. Então, a gente vai ter isso aqui. Então, essa aqui vai ser estruturas de gretas de dissecação vista em afloramento. E aqui é vista em planta. Tanto que dá para ver que isso aqui era um ambiente subaquoso, porque a gente tem ripos aqui, ó. Marcas de ripos aqui na frente, aqui em cima. Temos outros tipos de greta, que são as gretas de cinerese, que são gretas de contração subaquáticas. Então, diferente dessas gretas aqui, agora me fugiu a palavra, que é a concentração, não, aqui é a da argila ali, me esqueci a palavra. Ela vai, contração da argila vai se dar pela falta de umidade. Aqui vai ser pela diferença de salinidade que tem uma da outra, questão de troca de salinidade entre uma camada e a outra, e vai acabar gretando também, tá? Então, aqui elas são um pouquinho diferentes, mas o princípio é o mesmo, porque elas vão gretar e vão ser preenchidas, então, por um material mais grosso, ó. Mas daqui tem que ter cuidado, porque parece um monte de quinofóssil, mas a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que não é. Parece uns grãozinhos de arroz, umas patinhas de frango, às vezes fica bem umas patinhas, assim, ó. Mas são coisinhas pequenininhas. E isso já dá pra gente meio que inferir onde é que a gente tá trabalhando, né? Porque onde é que a gente vai ter um ambiente que vai ter diferença de salinidade entre o meio e o que tá chegando. Pode ser maré, pode ser um delta. Então, isso já a gente vai começar já a ter algumas implicações. Pingo de chuva. Então, aqui tem umas craterinhas de pingo de chuva. Em gretas, tá? Então, nada mais normal do que ter, tá? Tem inúmeras outras, daí pegar na parte de paleontologia, então a gente tem outras estruturas, pode ter marca até de xixi de bicho, que consegue ver que é um jatinho escorrendo, assim. Então, tem trabalhos disso. Então, tudo pode ficar preservado, basta ter sorte, tá? Então, tem que ter o momento certo e as condições certas para ficar preservado. Mas, assim, estruturas tão delicadas como o pingo de chuva pode ficar preservado, então imagina o que não pode ficar preservado. Tem os drops, né, os seixos caídos aqui, então ele tem uma marca, tem o substrato que tá ali bonitinho, de repente alguém joga uma pedrinha no meio, ele vai formar essa depressão aqui embaixo, e depois as camadas que vão vir vão acompanhar por cima, tá? Vai mostrar essa deformação. Claro que não é nenhum, se a gente tá falando num registro geológico, não é uma pessoa jogando ali, mas é alguma coisa. E o que mais está associado, então, a gente tem um ambiente glacial, tem um corpo d'água aqui, tem um iceberg, aqui está o substrato. Isso aqui começa a derreter e vai liberar clastos que vão cair aqui. E daí, quando eles caem aqui, eles vão formar, então, essas... Tá? Mas não necessariamente seja só disso aqui. A gente pode ter uma vegetação aqui, cheia de raiz, que tá cheio de clastinho, né? Porque ele saiu da margem ali, e de repente no meio do lago ou do mar, isso aqui cair também, tá? Ou a gente tá falando num vale, também, tá aqui. De repente que tem uma queda de bloco para cá e vai cair, vai formar a mesma coisa. Então, tem que ter olho nisso aqui também para não sair interpretando que nem louco. Bioturbação, tá? Bioturbação é um mundo à parte, tem a parte de iquinologia, então é um mundo à parte que é muito legal e dá informações valiosíssimas para o teu sistema, porque muitas vezes a gente tem, por exemplo, aqui, esse aqui é um afloramento da discórdia, num bom sentido, porque se a gente olha esses ritmitos, a gente vai associar diretamente com turbiditos distais, mas se a gente olha essas camadinhas de argila, a gente está cheio de marcas de íquino, muitas vezes com patinhas, que indicam que é um ambiente bem raso, mas aí a gente vai olhar esses drops aqui e vai pensar, meu Deus, mas não tem lógica isso ali, então é uma região que precisa ter muito estudo,
Já outros locais, os ícnios conversam super bem com a sedimentologia. Então, isso aqui é isso aqui é o Palermo, esse aqui é um fundo marinho. Então, a gente tem a festa dos bichos aqui, ó. Tá cheio de bioturbação, então tinha momentos muito propícios para os bichinhos aqui. Cada tipo de perfuração ou de traço tem um nome específico que marca o comportamento desse bicho. Então, isso pode dar inferências valiosíssimas quando a gente está trabalhando com o sistema deposicional. Muitas vezes essa bioturbação ela vai obliterar toda a estrutura sedimentar, como é nesse caso. Então, aqui não é um slump, alguma coisa assim. Ela tá toda bioturbada, ó. Se a gente começar a prestar atenção, a gente vai ver que os bichinhos estão fazendo a festa aqui. Tem muita comida para eles, eles estão super felizes. Tem as bioestruturas, então as estruturas biogênicas são formadas por pelação, principalmente microbial, tá? Os estromatólitos, esteiras microbianas, entre outras, tá? Estruturas diagenéticas, então aqui desculpa, um monte de concreções. Dependendo do que vai estar trabalhando, isso aqui é super importante, dependendo do que vai estar trabalhando, a gente simplesmente deleta que existe isso e toca a ficha. Paleocorrente, então, é muito importante quando a gente está fazendo análises de faces e dos sistemas deposicionais, tá? Porque ela vai mostrar um padrão unidirecional, ou se aqui tivesse mais, a gente vai mostrar um padrão bidirecional, ou ele vai mostrar um padrão radial. E o que isso implica? Isso implica que a gente tinha uma entrada para cá e nossa forma vai estar assim. Isso aqui pode ser o quê? Pode ser um delta, isso aqui pode ser um leque aluvial, isso aqui pode ser um turbidito, um lobo de turbidito. Então, tem muita implicação na análise de paleocorrente. E como paleocorrente é estatística, tem que ter muita paleocorrente, tá? E a gente vai ver da onde veio o sedimento, que caminho percorreu, como foi transportado, que tipo de sistema que a gente pode estar falando. Então, tudo vai dizer. Então, falando nos sistemas deposicionais, então, para chegar na interpretação do sistema, para a gente ver uma associação de faces, que é característico desses sistemas deposicionais, a gente tem que ter toda essa base da sedimentologia, que eu acabei mostrando para vocês, o empilhamento, e entender o que está acontecendo. Então, a gente tem a parte continental. O glacial, ele tá em tudo, tá? Ele não é... Geralmente, quando a gente pega os livros, o glacial tá como continental, mas o glacial pode estar marinho, pode ser costeiro, pode ser entre outras coisas. Mas tem os lagos, tem os tipos de rio. Depois a gente tem a parte costeira, os deltas, os estuários, a parte marinho rasa, então as praias, toda essa morfologia, e a parte no marinho profundo aqui, com seus cânions submarinos, ou com seus slumps aqui, entre outras coisas, tá? Tem alguns livros, esse livro aqui eu acho muito legal para estrutura sedimentar, eu tenho ele em PDF, então se alguém quiser, eu posso passar para vocês. Esse aqui também é muito bom, tá? Muito, muito bom mesmo. Para mim, guia de campo, esse aqui é o melhor. Tem o do Tucker, mas eu não... Esse aqui é um pouquinho maior. Esse aqui, para mim, eu acho muito legal. Tá? Então, resumindo, assim, quando a gente está trabalhando, a gente vai ter que ver primeiro as faces sedimentares, tá? Com todos os seus atributos. E ela vai dizer, então, o processo sedimentar, tá? A gente vai dizer que tipo de fluxo, qual é a energia do fluxo, esse fluxo ele está aumentando, está diminuindo, então ele vai dar toda a informação de como está o fluxo. Claro que tem algumas estruturas que eu mostrei ali que ela já vai dar dica dos seus respectivos sistemas, que a gente vai estar falando, tá? Depois, geneticamente associadas as estruturas face A, por exemplo, C, D, B, D, a gente vai ver que essas aqui são geneticamente ligadas, então a gente vai ter uma associação de faces. E dessa associação de faces, a gente vai ver os processos que estão atuando aqui e vai dizer o sistema deposicional, tá? Isso aqui vai refletir, então, essas mudanças internas dos sistemas deposicionais, tá?
Então, a gente vai ter alguns conceitos que podem ser um pouco confusos, tá? Mas a gente tem o ambiente sedimentar, que pode ser erosivo, deposicional, não deposicional. Então, pode ter faces, associação de faces. O ambiente deposicional, o sistema deposicional, tá? O sistema deposicional, que é o que a gente vai trabalhar aqui, a gente tem uma associação de faces tridimensional, tá? Então, a gente tem... Ele não é uma figura estática, tá? Ele vai estar tridimensional, que registra esses processos atuantes nesses ambientes deposicional, que vai estar subambientes que vão estar dentro do sistema deposicional, tá? Depois, quando a gente estiver trabalhando, então, uma escala muito maior, escala de estratigrafia de sequência, a gente pode, da mesma maneira que a gente vai associar as faces sedimentares para dar o sistema deposicional, a gente pode associar sistemas deposicionais e gerar um trato de sistema, que são todos aqueles sistemas que estão ocorrendo num determinado período da curva do nível do mar, por exemplo, tá? Então, eles também são conjuntos de sistemas deposicionais contemporâneos. Então, isso, provavelmente, na disciplina de estratigrafia de sequência, vocês vão ter mais aflorado, tá? Então, assim, um ambiente de sedimentação, tá? É uma região da superfície do planeta onde as condições físicas, químicas e biológicas são diferentes das condições dominantes em áreas adjacentes, tá? O ambiente deposicional é onde a partícula vai sedimentar, tá? Então, é na qual ocorre a sedimentação durante um determinado tempo. Então, no ambiente deposicional vai ter as faces sedimentares, tá? O sistema deposicional, então, é uma unidade tridimensional constituída por uma específica associação de faces, ou seja, um conjunto de ambientes deposicionais aqui de uma mesma província fisiográfica. Tá, não adianta a gente pegar uma face de lá, uma face de lá, uma face de lá e tentar juntar. Tá? Ele vai ter que estar no mesmo contexto aqui. Mas esse é o sistema deposicional. Então, como eu falei antes, a gente vai acabar trabalhando com os sistemas continentais, os costeiros, marinho raso, marinho profundo, tá? E vamos pincelar um pouco dos carbonáticos e evaporíticos, que também é um mundo à parte. Se a gente for pegar, dá para fazer uma disciplina só desse mundo aqui. Então, aqui, figurinhas clássicas, a gente vai acabar... No módulo 1, então, a gente tem essa parte dos desertos, tá? Dos sistemas eólicos e sistemas lacustres, tá? Depois a gente vai ter os sistemas fluviais e leque-aluviais, depois os deltaicos e estuarinos, a região costeira e a região profunda. E os sistemas glaciais também. No nosso curso, eu deixei os sistemas glaciais por último, porque ele abrange tudo isso aqui. Então, é um pouco mais complexo. Então, isso aqui eu vou deixar só para vocês terem um. Depois vocês olhem, isso aqui é do Decifrando, mas eu acho legal, porque daí eles mostram mais ou menos só um... Isso todo mundo já sabe, mas mostra um pouquinho do clima, do tipo que está acontecendo, mas isso no PDF vocês vão ter ali. Então, só exemplo de fotos que a gente vai ver: lagos, leque aluvial, sistemas glaciais, sistemas eólicos, tá? Sistemas fluviais, estuarinos, marinho raso, marinho profundo. Aqui a gente tem um sistema de turbiditos confinados aqui, os canais, depois os lobos aqui na frente. Isso aqui é uma seção sísmica, botando um atributo que ressalta, então, as feições. Então, aqui a gente tem toda uma planície costeira, ó, com os cordões. E aqui a gente tem o talude com os canais e os leques aqui de turbiditos. Então, era isso, tá? Essa aqui é uma parte bem conceitual mesmo. Então, se alguém tiver uma dúvida, se eu falei muito rápido, alguma coisa que quiser que eu volte, podem falar.
Nada? Estão me ouvindo? Estão aí ainda? Dormiram? Professora, Oi, quem tá é a falando? Mayara. Mayara. Oi, Mayara. Você poderia explicar, não sei se você vai explicar, mas você poderia explicar a atividade da semana, da coluna? Posso explicar? Aham. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui. Cadê? Tá. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui, tá? Então, a gente vai ter atividade dessa semana, tá? É mais para vocês treinarem tudo isso que eu falei da aula. Não precisa ser essas faces que vai ser da sistema eólico e sistema lacustre, tá? Vocês vão pegar o feedback que vocês já têm até aqui e vão ter que construir um perfil sedimentológico, tá? Vocês vão utilizar o software de vetorização que vocês quiserem, Adobe Illustrator, Corel, Inkscape, que é gratuito, Paintbrush, ou pode... Aqui eu acabei não especificando, mas se vocês quiserem fazer à mão e depois escanear, desde que seja em PDF, pode ser, tá? A escala é 1:50, então vocês vão ter que calcular. Ela tem que ter entre 20 e 25 metros, tá? E vocês vão ter que escolher pelo menos 6 faces sedimentares distintas, que podem estar associadas da maneira que vocês quiserem. Isso aí é um exercício bem aleatório, tá? Então, eu vou botar uma face de um arenito com estratificação plano paralela, com um equinofóssil tal. Esse vai ser minha face A. Eu tenho um siltito maciço. Essa é minha face B. Então, nesses 20 metros, vocês vão ter que ter no mínimo 6 faces, mas elas podem ser de espessura como vocês quiserem e vão botar ali, tá? Vocês vão ter que ter as informações básicas, então vai ter que ter uma escala granumétrica, uma escala vertical. Essa roseta de palha corrente, vocês vão ter que inventar. Tem estrutura que dá para medir palha corrente? Eu botei uma estratificação cruzada. Beleza, então eu vou ter que inventar uma palha corrente ali. E faz uma roseta, aquelas redondinhas, dizendo onde que está o vetor principal, tá? E no mínimo 6 porções. Então, onde tiver estruturas, independente se é a estrutura sedimentar de cruzada, ripo, alguma coisa assim, ou se é essas Floodcast que eu mostrei, alguma coisa desse tipo, tá? Não, Joyce, não precisa estar associado num ambiente deposicional. Isso vocês vão estar fazendo aleatório, tá? Agora, não precisa pensar em sistema de deposição nem nada. Se quiserem botar um carbonato no meio, pode botar. Porque isso aí vocês vão fazer... Depois a gente vai ter um outro exercício que vai ser legal, que a gente vai ter que pensar nos ambientes, mas assim, vocês não vão pensar agora. Eu já dei spoiler no que eu vou fazer depois. Agora é vocês fazerem isso, por isso que quanto mais detalhado, melhor. Porque vai ser mais fácil, ou não, né? Dependendo, para depois, tá? Mas esse aqui é o perfil. Tem a atividade 2, que vai ser junto, eu só botei para ficar mais fácil de avaliar. Que a gente vai ter que fazer uma tabela de face. Quem tá falando? É a Mayara. Oi, Mayra. Então, tipo, é aleatório, beleza. Mas e se eu fizer um negócio muito aleatório e depois não conseguir associar um ambiente deposicional? Bem-vindo ao mundo real, mas a gente não vai associar um sistema agora, tá? Isso é para depois, quando estiverem, pensem nisso. Tá? Tá, obrigada. Botem ali, depois, quando chegar, a gente vai ver que não tem, a gente vai botar uma discordância no meio, a gente vai fazer. Mas isso vai ser depois, é lá pro fim do curso, nem pensem. Agora é mais para vocês só ter uma noção de como que vocês vão estar desenhando, tá? E a atividade 2 é vocês transformarem esse perfil que vocês fizeram numa tabela de faces. Tem que ter 4 colunas, que vai ser o nome da face, com sigla. Por exemplo, a gente vai botar um arenito maciço com estratificação plano paralelo.
Ah, então é um arenito maciço, vocês estão falando amarelo, não. É um arenito maciço. Então vai ser arenito maciço, AM. As principais características. Ah, é um arenito muito fino, com isso, com aquilo, geometria tabular. Daí vai ter uma partezinha ali, conteúdo fossilífero. Não botem tudo não, tá, pessoal? Bota um fóssilzinho ali, bota alguma coisa, pelo menos de alguma ou duas faces, só pra gente ficar mais divertido. E depois fazer a interpretação do processo sedimentar. Então, é um arenito com ripple. Ah, então é um fluxo de regime de fluxo, é um fluxo unidirecional, regime de fluxo inferior. É o processo sedimentar, tá? Então, essa é a atividade da primeira semana. Se vocês quiserem se inspirar nessa aula, eu vou deixar os PDF ali, então vai ter algumas faces que vocês podem copiar. E vai ter as faces dos sistemas lacustres e eólico também, que a gente vai tá falando ali. Mas, assim, pega todo o feedback que vocês têm, mistura coisas que vocês se lembram que é de marinho profundo, que é de glacial, de coisa, e bota ali no meio. Tá? Depois a continuidade desse exercício, depois a gente vai ver se vai dar certo ou não, mas a gente vai tentar. Deixa eu ver aqui. Eu boto ali os livros. Eu botei mais uns artigos, mas os livros que eu consegui ali, se ele couber, porque eu acho que ele tem um limite. Caso não tenha, eu compartilho um link no OneDrive, alguma coisa assim para vocês. Então, e a única pessoa que não conseguiu acessar o FPR foi a Gabriela, né? O resto tudo conseguiu. Qualquer coisa, manda um e-mail, manda uma mensagem ali no WhatsApp, que daí eu tento botar. Alguma dúvida, pessoal? Alguma outra coisa? Não, Pro. Tá. Professor, Então, pelo bebê. obrigada. Obrigada. Obrigada, a gente tá bem feliz. Sim. Então, tá. Obrigada, pessoal. E então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, daí a gente vai se falando ali. Se não fiquem com acanhados para falar, tá? E a gente vai fazendo. E se tiverem dificuldade nos exercícios, tá? Ao longo da toda a disciplina, vocês olhem no primeiro dia. Se tiverem dúvida, a gente conversa de novo, a gente marca uma reunião para fazer junto, é mais para vocês pensarem, tá? Essa disciplina não é para vocês, não estou cobrando que vocês têm que saber, tudo é para vocês pensarem, tá? Então, se ninguém mais tem mais dúvida, eu acho que era isso. Então tá. Se qualquer coisa a gente vai se falando ali. Então por hoje é isso. Deixa eu ver se tem gente falando. Tchau, tchau, então, pessoal. A gente vai. O link aqui, ele fica gravado automático no Teams. Mas eu vou baixar e vou postar também e vou botar no FPR para ficar tudo registradinho ali, tá? Até mais, pessoal. Tchau, até. Tchau.